Nós começamos vendo um relatório de junho de 2018 no Colégio Sugisawa e vemos uma pessoa conversando sobre um amuleto de uma grande maldição que é guardado naquela escola. Assim que ele abre a porta do depósito, onde era para estar o amuleto, não tem nada lá e ele terá que achar onde foi parar esse amuleto. Então vemos 3 alunos do grupo de fenômenos psíquicos: Yuji Itadori, primeiro anista, Iguchi, segundo anista, e Sasaki, segunda anista. Aí eles começam a ver quem vai perder no conselho estudantil. Do nada, o presidente do conselho entra gritando, pois eles não entregaram o relatório. Então Itadori bate na mesa e fala que não vai ser nada legal ele ficar fazendo pouco dos veteranos. O presidente então diz que a partir de agora, a sala vai ser do clube feminino de atletismo. Então eles começam a falar para o presidente que quem usava o campo ficava hospitalizado e perguntam como ele não achava estranho isso, já que o campo ficou fechado por um bom tempo. Então eles mostram para ele um artigo de 30 anos atrás que dizia que os atletas ouviam vozes e barulhos estranhos e depois disso todos ficaram doentes. Também uma pessoa chamada Yoshida-san desapareceu no meio da construção da escola Sugisawa. A Sasaki tinha um palpite, pois ficou sabendo que Yoshida-san tinha muitas dívidas e que foram cobrar ele. Então com certeza o corpo dele foi enterrado no campo de rugby. O presidente se surpreende e diz que, na verdade, os atletas ficaram doentes por causa de carrapatos. Então Itadori começa a dizer que o papel do clube deles é explicar o oculto e que aquilo era um relatório legítimo. O presidente grita, dizendo que é por isso que o clube deles não tem a quantidade mínima de membros e que, para começo de conversa, Itadori era do clube de atletismo e não daquele clube. Então, todos do clube olham para ele e ele diz que se inscreveu no clube psíquico. Então, vemos uma pessoa falando que foi ela quem mudou ele de clube. E somos apresentados a Takagi, o presidente dos atletas. Então, Itadori grita, dizendo que recusou milhares de vezes. Takagi grita pedindo um duelo atlético e diz que se ele perder, desiste de Itadori, mas se ele vencer, então Itadori o corta e diz que ele não precisa terminar, porque ele aceita. Então vemos o homem do começo no campo de rugby se perguntando o que tinha lá. Ele se perguntava se havia algum corpo enterrado ali e que aquela energia era de alguma maldição de segundo nível e que aquilo só podia ser por causa do amuleto. Então vemos a foto do amuleto e ele diz que precisa recuperar logo o objeto e que a presença está forte demais. Porém, se ele não sentir frio, isso quer dizer que não tem nada fora do normal e que não adiantou nada ele se infiltrar na escola. Ele não queria, mas ele vai ter que procurar lá dentro. Então vemos os alunos gritando que Takagi e Itadori estão fazendo um duelo de arremesso de peso e Takagi faz um arremesso de 14 metros. Então Iguchi diz que dizem que Itadori tem sangue de ninja nas veias. Então vemos o Itadori surpreso e perguntando como ele tinha jogado. Então Takagi diz que, como é um duelo, ele não iria tolerar faltas. E antes dele terminar de falar, o Itadori faz um arremesso. E ele é tão forte que acerta uma trave que estava a mais de 30 metros de distância. Então todos que estão em volta ficam surpresos com a força do Itadori. Então vemos a Sasaki dizendo que o Itadori estava mais para um gorila e vemos o Itadori se despedindo do professor Takagi. E então Sasaki diz para ele que ele não precisava se esforçar tanto para manter o clube e se ele não poderia mostrar mais os talentos dele no clube de atletismo. Então Itadori diz que o clube deles era próximo da hora de sair e que ele precisava estar na casa dele às 17 horas e também ele não precisava fazer nenhum esforço físico lá. E além do mais, se não fosse ele, eles não iriam para os lugares assustadores porque eles morriam de medo. E então Itadori diz: se vocês não tiverem problema com isso, me deixem ficar. E também ele gosta muito do clima do clube. Então o Iguchi e a Sasaki ficam com vergonha e dizem que por eles o Itadori pode ficar no clube. Então ele olha para o relógio da escola e vê que já passou das 16h30 e então ele sai correndo e passa pelo homem que vimos no começo do mangá e os dois têm uma impressão estranha. E então ele fala que sentiu a presença do amuleto amaldiçoado e chama Itadori e diz que não dá para correr atrás dele. Então vemos a entrada de um hospital e um senhor fala que quer dizer algo para o Yuji antes de morrer e que é sobre os pais dele. E então o Yuji diz que tudo bem, ele não quer saber sobre os pais dele. E então ele tenta falar de novo e então Itadori diz que ele já falou que não quer saber e pediu pro vô dele parar de ser bonzinho e ser quem ele realmente é. Então o avô de Itadori grita dizendo que ele quer ir de forma dramática e que ele estragou tudo. E também diz que era para ele parar de ficar comprando flores e então Yuji diz que era para as enfermeiras. E seu avô diz que é isso mesmo que ele está dizendo e perguntou o que ele tinha decidido com o clube da escola e que era para ele parar de ir para lá, pois ali tem cheiro de desinfetante. E então Itadori diz que o clube acaba antes das 17 horas e se ele não tivesse tempo livre, ele não
iria conseguir ver seu avô todos os dias. Então seu avô chama pelo nome e diz: "Você é muito forte, então use sua força para ajudar os outros, nem que for dando uma mãozinha aqui ou ali", e que era para ele ajudar o máximo de pessoas que ele conseguisse, mesmo que ele esteja perdido e que as pessoas sejam ingratas com ele. É para ele ajudar assim mesmo, pois é para ele fazer isso para ele não morrer sem ninguém em volta dele, pois ele não quer que ele termine igual a ele. Então Itadori chama seu avô e ele não responde mais, pois aquelas foram suas últimas palavras e chegou o seu fim. E então Itadori liga para a enfermeira e ela pergunta se tem algum problema e ele diz que seu avô faleceu. Então vemos eles assinando uns papéis e agradecendo a ajuda dela. E ela pergunta para ele se ele realmente está bem e ele responde que essa foi a primeira vez que ele passa por isso e ele vai ficar bem, pois o vô dele vai voltar para acabar com ele. Então vemos o rapaz do início e ele chama o Itadori. Então ele se apresenta para ele e seu nome é Fushiguro, primeiro anista da escola Megumi, e que ele sente muito, mas não tem tempo. E pede o amuleto que o Itadori carrega com ele, e então mostra a foto do amuleto para ele. E então Itadori diz que ele encontrou aquilo sim, e diz que ele pode entregar sim, mas os seus veteranos não vão gostar de entregar. Mas ele queria saber antes o porquê ele quer ele. Então Fushiguro explica que tem pessoas que morrem de formas misteriosas ou desaparecem, e isso acontece há mais de 10 mil anos. Isso é por causa da energia negativa das pessoas, e essa energia vira as maldições. Então Yuji se pergunta: maldição? Fushiguro diz que não tá nem aí se ele acredita ou não, e diz que escolas e hospitais têm mais maldições, pois esses lugares têm muito sofrimento, arrependimento, vergonha, e as maldições são receptáculos dessas emoções, e é normal ter amuletos amaldiçoados nesses lugares. Então Itadori pergunta o que tem de tão perigoso naquele amuleto, e então ele responde que se tem um amuleto mais perigoso que o outro, ele consome o outro, e como usar veneno com veneno. E depois de passar anos, o selo da maldição enfraquece e a maldição é desfeita, e ela vira um chamariz de maldições. E o amuleto que estava na escola do Itadori é um nível mais alto das maldições, e pediu o item antes de acontecer qualquer coisa como essa. Itadori diz que não está nem aí para o item e o joga para o Fushiguro. E assim que o pega, ele abre e vê que está vazio, e ele percebe que só perseguiu a energia que a caixa tinha absorvido. E então ele vai para cima do Itadori e pede o conteúdo da caixa. E então Itadori responde que está com seus veteranos, e então ele pergunta onde eles moram, e Itadori responde que não sabe, mas que naquela noite eles iriam para a escola remover aquele papel do amuleto, e perguntou se isso era ruim. Então vemos o rosto do Fushiguro sério e corta para a escola, e com ele falando de fundo que não seria ruim, eles só iriam morrer naquela noite. E aí vemos Sasaki e Iguchi conversando, e ela fala que não está conseguindo tirar o papel, e ele pergunta se invadir a escola era realmente necessário, e ela diz que sim, pois o clima é tudo, e que ela sabe que não vai dar em nada, mas isso deixa as coisas mais emocionantes. E vemos que ela conseguiu tirar o papel do amuleto, e ela dá um grito, e então ele pergunta o que foi, e ela responde que é um dedo humano, e eles se perguntam se é de verdade, enquanto vemos várias maldições em cima deles. Então vemos Itadori perguntando se é fácil tirar o papel, e Fushiguro diz que não é fácil um ser humano comum tirar aquele selo, porém dessa vez vai ser fácil, pois o selo está velho e o amuleto é poderoso demais, então vai ser igual rasgar um papel comum. Então Itadori se pergunta se o Fushiguro não seria um doido qualquer, mas não decide arriscar a vida de seus amigos. Então assim que eles chegam à escola, o Itadori sente a pressão da energia amaldiçoada e para na hora e até soa frio. Então Fushiguro pergunta onde fica a sala e fala para ele ficar ali. Então Yuji responde que vai até lá mesmo conhecendo eles apenas 2 meses, eles são os amigos. Então ele fala de novo para ele ficar ali. Então vemos um ser no corredor da escola andando e perguntando as horas. E vemos a Sasaki abaixada em um canto tremendo de dor. E então vemos a silhueta do Iguchi. E assim que vemos seu rosto, há um monstro mordendo sua cabeça e vemos ela aterrorizada. E então Fushiguro entra na escola e vê que eles estão saindo da sala e que os sinais estão cada vez maiores. E ele dá de cara com uma perna gigante cheia de olhos. Ele fala para ela sair do caminho dele e faz um cachorro com a sombra de sua mão e fala cães divinos. E vemos um lobo branco e outro preto, aí ele ordena eles comerem aquela maldição. Então vemos Itadori e ele se pergunta por que está ouvindo ele e por que ele está parado ali. Então vemos sua mente pensando várias coisas
e o que mais aparece é o medo da morte. E então vemos as últimas palavras do seu avô. E voltamos à escola e vemos várias maldições sendo destruídas e os lobos e o Fushiguro correndo para a sala. E assim que eles chegam à sala, lá na porta há um monstro gigantesco segurando a Sasaki e o Iguchi. E na hora que ele quase pega o amuleto deles, vemos as últimas palavras do avô do Itadori. E logo após, ele faz uma entrada triunfal pela janela e chuta o monstro. E assim ele pega seus amigos da mão daquele monstro. Então ele fica se perguntando se aquilo é uma maldição e isso era uma coisa que ele não esperava. Então ela parte pra cima de Itadori e Fushiguro parte pra cima dela, a derrota com um único golpe. Aí ele diz que iria perguntar para o Itadori por que ele subiu, mas ele fez um bom trabalho. Então ele responde, porque ele tá todo superior e porque aqueles lobos estão comendo aquelas maldições. Então Fushiguro se surpreende, pois ele conseguia ver os lobos e que normalmente as pessoas não conseguiam ver. Isso muda se a pessoa está à beira da morte. E ele responde que entendeu, pois ele nunca tinha visto nenhum fantasma e que aquela era a primeira vez. Então Fushiguro diz que ele não parece assustado, mas ele falou que antes dele ir lá, ele estava e que ele quer ajudar todas as pessoas que ele conhece. E nesse tempo que ele falava isso, o dedo cai no chão e ele se pergunta o que é aquilo. E assim que ele pega, ele vê que é um dedo. E ele pergunta se esse era o amuleto. E o Fushiguro diz que é, e não tem tempo para explicar, e pede para ele dar aquele amuleto. Então vemos o teto caindo sobre o Itadori e vemos os lobos correndo para cima dele. O Fushiguro o empurrando e falando para ele fugir e tudo desaba. E então vemos uma fumaça. E do nada vemos uma maldição o segurando. E assim que ele foi lançar sua magia da quimera, a maldição o arremessa com tudo na parede. Então vemos seus lobos derretendo. E logo após vemos o quarto andar da escola explodindo e ele caindo com a maldição atrás dele. E vemos os dois em cima de um prédio e ele todo machucado. E ele pensando que tudo estava girando. E assim que ele ia fazer sua magia, Itadori aparece socando a cabeça do monstro e pergunta se ele tá bem. Então ele manda o Itadori fugir novamente e ele responde se ele está na condição de mandar em alguma coisa. Se ele fugir agora, ele vai ter pesadelos e o monstro vai para cima dele. Ele desvia do ataque e o chuta e recebeu um contragolpe que o arremessa no chão e o deixa zangrando, e o Fushiguro diz que somente com magia ele consegue exorcizar maldições. Se falou que avisou várias vezes para ele fugir e que ele era o único capaz de salvar a vida dos seus amigos. E por essa imprudência dele era capaz de todos eles desse discurso, Itadori tem uma ideia, levanta e coloca a mão no bolso e pega o Didu e o come, enquanto isso Fushiguro grita para ele não fazer. Aquilo ele olha assustado para o Itadori. Pensa que ele tem uma chance em 10 mil, o monstro vai para cima do Itadori e ele o explode como um único golpe, e depois disso ele começa a dar risada e aparece tatuagens em seu corpo. Ele diz que foi como esperado e sempre era bom sentir a luz novamente em seu corpo, então ele rasgou a roupa enquanto Fushiguro pensa que essa era a pior chance em 10 mil. Ela aconteceu a maldição, tomou conta do corpo do Itadori, então ele começa a dizer que tudo aquilo era frescura e onde estavam todas as mulheres daquele mundo. Então ele olha as cidades entre toda a energia dela e comemora, ele iria fazer um massacre naquela cidade, então ele para, pois ouve uma voz dizendo que ele estava fazendo como um corpo que não era dele e o manda devolver. Então Itadori pega em seu pescoço e diz que esse é o corpo e a maldição. Pergunta como ele consegue fazer aquilo e que ele vai dominar. Então vemos o Fushiguro gritando e falando para ele, não sem miséria, dizendo que ele não era mais humano e com base nas leis mágicas ele iria exorcizar. E assim acabamos o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen, e se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.